Livro texto, capítulo 12, o currículo do Espírito Santo, parte 7, o olhar para dentro. Os milagres demonstram que o aprendizado ocorreu sob a orientação certa, pois o aprendizado é invisível, e o que foi aprendido só pode ser reconhecido pelos seus resultados. Sua generalização é demonstrada à medida que o usas em um número cada vez maior de situações. Reconhecerás que aprendeste que não existe ordem de dificuldades em milagres quando os aplicares a todas as situações. Não existe nenhuma situação a qual os milagres não se apliquem, e aplicando-os todas as situações ganharás ao mundo real. Pois nessa percepção santa, a integridade ser-te-á restaurada e a tua aceitação da expiação para ti mesmo, ela se irradiará a todos aqueles que o Espírito Santo te enviar para a tua bênção. Em toda criança de Deus está a sua bênção, e na tua bênção as crianças de Deus estão a sua bênção a ti. Todos no mundo têm que desempenhar seu próprio papel na sua redenção, de forma a reconhecer que o mundo foi redimido. Não podes ver o invisível, entretanto, se vires os seus efeitos, verás o conhecimento do que ele não pode deixar de estar presente. Por perceberes o que ele faz, reconheces o que ele é, e pelo que ele faz, aprendes o que ele é. Não podes ver as tuas forças, mas adquires confiança no fato de que elas existem à medida que te capacita a agir. E os resultados das tuas ações tu podes ver. O Espírito Santo é invisível, mas pode ver os resultados da sua presença através deles. Aprenderás que ele está presente. O que ele te capacita a fazer com toda clareza não é desse mundo, pois milagres violam todas as leis da realidade conforme esse mundo a julga. Todas as leis de tempo, espaço, de magnitude e massa são transcendidas, pois que o Espírito Santo te capacita a fazer estar claramente além de todas elas. Percebendo os seus resultados, compreenderás onde ele tem que estar e finalmente conhecerás o que ele é. Não podes ver o Espírito Santo, mas podes ver as suas manifestações, e a não ser que as vejas, não reconhecerás que ele está presente. Milagres são as suas testemunhas e falam pela sua presença. O que não podes ver só vem a ser real para ti através das testemunhas que falam a favor disso. Pois podes estar ciente de que não podes ver, e isto pode vir a ser indiscutivelmente real para ti, à medida que a presença disso vem se manifestar através de ti. Fazer o trabalho do Espírito Santo, pois tu compartilhas a tua função. Como a tua função no céu é a criação, assim a tua função na terra é a cura. Deus compartilha a sua função contigo no céu, e o Espírito Santo compartilha dele contigo na terra. Enquanto acreditares que tens outras funções, nossa medida necessitará de correção, pois essa crença é a destruição da paz, uma meta que está em oposição direta ao propósito do Espírito Santo. Tu vês o que esperas e esperas o que convidas. A tua percepção é o resultado do teu convite, vindo a ti em função do que pediste. De quem são as manifestações que queres ver? De que presença queres ser convencido? Pois acreditarás naquilo que manifestas, e do mesmo modo como olhas o que está fora de ti, verás o que está dentro. Dois modos de olhar para o mundo estão na tua mente, e a tua percepção vão refletir a orientação que escolheste. Eu sou a manifestação do Espírito Santo, e quando me vires será porque o terás convidado, pois ele te enviará as suas testemunhas se apenas olhares para elas. Lembra-te sempre de que vês aquilo que buscas, pois o que buscas tu acharás. O ego acha o que busca e só isso. Ele não acha o amor, pois não é isso que ele está buscando. No entanto, buscar e achar são a mesma coisa. E se buscas duas metas, tu as acharás, mas não reconhecerás nenhuma das duas. Pensarás que elas são a mesma porque queres ambas. A mente sempre luta para ir pela integração, e se ela está dividida, quer manter a divisão, ainda acreditará que tem uma única meta, fazendo com que pareça ser uma só. Eu disse anteriormente que o que projetas ou estendes depende de ti, mas tens que fazer uma coisa ou outra, pois essa é uma lei. Pois essa é uma lei da mente, tens que olhar para dentro antes de olhar para fora. Conforme olhas para dentro, escolhes o guia para o teu modo de ver. Então olhas para fora e contemplas as suas testemunhas. É por isso que achas o que buscas. O que queres em ti, tu farás com que seja manifestado, e o aceitarás do mundo. Porque o que puseste lá por querer que fosse assim. Quando pensas que estás projetando o que não queres, ainda assim é porque de fato queres.
Isso conduz diretamente à dissociação, pois representa a aceitação de duas metas, cada uma percebida em um local diferente, uma separada da outra, porque tu as fizestes diferente. A mente então vê um mundo dividido fora de si mesma, mas não dentro. Isso dá a ela uma ilusão de integridade e a capacita a acreditar que está perseguindo uma única meta. No entanto, enquanto percebes o mundo dividido, não estás curado, pois estar curado é perseguir uma única meta, que só aceitaste uma e queres apenas uma. Quando quiseres só o amor, não verás nenhuma outra coisa. A natureza contraditória das testemunhas que percebes é meramente o reflexo dos teus convites conflitantes. Olhaste para a tua mente e aceitaste lá a oposição, tendo-a buscada lá. Mas não acredites então que as testemunhas pela oposição são verdadeiras, pois elas somente atestam a tua decisão a respeito da realidade, devolvendo a ti as mensagens que tu lhe deste. Também o amor é reconhecido pelos seus mensageiros. Se fazes com que o amor se manifeste, seus mensageiros virão a ti porque as convidaste. O poder de decisão é a única liberdade que te restou como prisioneiro desse mundo. Podes decidir vê-lo de modo certo. O que fizeste dele não é sua realidade, pois a sua realidade é só o que tu lhe dás. Não podes realmente dar nada que não seja amor a ninguém ou coisa alguma. Nem podes realmente receber deles nada que não seja amor. Se pensas que recebeste qualquer outra coisa, isso se deve ao fato de teres olhado para dentro e pensado ter visto o poder de dar alguma outra coisa dentro de ti. Foi apenas essa decisão que determinou o que achaste, pois foi a decisão pelo que buscavas. Tu tens medo de mim porque olhaste para dentro e tens medo do que viste. No entanto, não poderias ter visto a realidade, pois a realidade da tua mente é a mais bela das criações de Deus. Vinda apenas de Deus, seu poder e sua grandeza só poderiam te trazer paz se realmente tiveste olhado para ela. Se estás com medo é porque viste alguma coisa que não está lá. Entretanto, naquele mesmo lugar poderias ter olhado para mim e para todos os teus irmãos na segurança perfeita da mente que nos criou, pois nós estamos lá na paz do Pai, cuja vontade é estender a sua paz através de ti. Quando tiveres aceito a tua missão de estender a paz, acharás a paz, pois fazendo com que ela se manifeste, tu a verás. Suas testemunhas santas irão cercar-te porque as terás chamado e elas virão a ti. Eu ouvi o teu chamado e respondi, mas não é a tua vontade olhar para mim nem ouvir a resposta que buscavas. Isso acontece porque ainda não queres apenas isso. Entretanto, à medida que venho a ser mais real para ti, aprenderás que queres apenas isso. E verás a mim quando olhares para dentro e nos olharemos para o mundo real juntos. Através dos olhos de Cristo, só o mundo real existe e só o mundo real pode ser visto. Assim como decides, tu verás, e tudo que vês vês só testemunha a tua decisão. Quando olhares para dentro e vires a mim, será porque terás decidido manifestar a verdade. E à medida que manifestas, tu a verás tanto fora quanto dentro. Tu a verás haverá fora porque a viste em primeiro lugar dentro. Tudo o que contemplas fora é um julgamento do que contemplaste dentro. Se for o teu julgamento, ele estará errado, pois o julgamento não é a tua função. Se for o julgamento do Espírito Santo, estará certo, pois o julgamento é sua função. Compartilhas a sua função somente julgando como ele julga, sem reservar absolutamente nenhum julgamento para ti mesmo. Tu julgarás contra ti, mas ele julgará a favor de ti. Lembra-te então de que sempre que olhas para fora e reages desfavoravelmente ao que tu vês, tu te julgaste indigno e te condenaste à morte. A pena de morte é a meta última do ego, pois ele acredita inteiramente que és um criminoso, tão merecedor da morte quanto Deus tem o conhecimento de que és merecedor da vida. A pena de morte nunca deixa a mente do ego, porque é isso que ele sempre te reserva no final. Querendo matar-te como expressão final do seu sentimento por ti, ele permite que vivas apenas para respirar a morte. Ele te atormentará enquanto viveres, mas o seu ódio não será satisfeito até que morras, pois a tua destruição é o único fim em cuja direção ele trabalha e é o único fim com o qual ele ficará satisfeito. O ego não é um traidor para com Deus, para quem a traição é impossível, mas é um traidor para ti, que acreditas ter sido traiçoeiro para com teu Pai. É por isso que desfazer a culpa é uma parte essencial do ensinamento do Espírito Santo, pois enquanto te sentires culpado, estás ouvindo a voz do ego, que te diz que tens sido traiçoeiro para com Deus e merece, portanto, a morte. Tu pensarás que a morte vem do Deus e não do ego, porque ao confundir-te com o ego, acreditas que queres a morte. Daquilo que queres, Deus não te salva.
Quando fores tentado a sucumbir diante do desejo de morte, lembra-te que eu não morri. Tu reconhecerás que isso é verdadeiro quando olhares para dentro e vires a mim. Teria eu superado a morte só para mim? E a vida eterna me teria sido dada pelo Pai, a menos que tivesse sido dada também a ti? Quando aprenderes a fazer com que seja manifestado, nunca verás a morte, pois terás olhado para o que não morre em ti, e verás apenas o eterno ao olhares para o mundo lá fora que não quer morrer, que não pode morrer. Fim da leitura de hoje. Lição 97. Eu sou o Espírito. A ideia de hoje te identifica com o teu único ser. Não aceita nenhuma identidade dividida, nem tenta tecer fatores opostos na unidade. Apenas declara a verdade. Pratica essa verdade hoje com a maior frequência possível, pois ela trará a tua mente do conflito aos quietos campos da paz. Nenhum calafrio de medo pode entrar, pois a tua mente foi absolvida da loucura, soltando as ilusões de uma identidade dividida. Declaramos mais uma vez a verdade sobre o teu ser, o Santo Filho de Deus que descansa em ti, cuja mente foi restaurada à sanidade. Tu és o Espírito amorosamente dotado de todo o amor, da paz e da alegria do teu Pai. Tu és o Espírito que contempla a Ele mesmo e que, assim como tu, estás com Ele. Tu és o Espírito que contempla Ele mesmo e que compartilha sua função como Criador. Ele está contigo sempre, assim como tu estás com Ele. Hoje tentamos trazer a realidade para mais perto ainda da tua mente. A cada vez que praticas, a consciência é trazida para mais um pouco mais perto, pelo menos às vezes 1000 anos ou mais são poupados. Os minutos que dás são multiplicados muitas vezes, pois o milagre faz uso do tempo, mas não é regido por ele. A salvação é um milagre, o primeiro e o último, o primeiro que é o último, pois é um só. Tu és o Espírito em cuja mente habita o milagre no qual todo o tempo para, o milagre no qual um minuto passado usando essas ideias vencer um tempo que não tem limites e não tem fim. Dá então esses minutos com boa vontade e conta com aquele que prometeu depositar a intemporalidade ao lado deles. Ele obedecerá toda a sua força para cada pequeno esforço que fizeres. Dá-lhe os minutos que ele precisa hoje para ajudar-te a compreender com ele que tu és o Espírito que habita nele e, através da sua voz, chama todas as coisas viventes que oferece à sua vista, a todos aqueles que pedem e substituem o erro pela simples verdade. O Espírito Santo ficará contente em tomar 5 minutos de cada hora das tuas mãos e carregá-los através desse mundo sofredor, onde a dor e a miséria parecem dominar. Ele não deixará de ver nenhuma mente aberta que queira aceitar as dádivas da cura que esses minutos trazem, e ele as depositará em todos os lugares onde sabes que serão bem-vindas, e elas aumentarão em seu poder de cura a cada vez que alguém as aceita como seus próprios pensamentos e as usa para curar. Assim, cada dádiva oferecida a ele será multiplicada 1000 vezes e 10.000 vezes mais. E quando te for devolvida, ultrapassará em força a pequena dádiva que tu deste, tanto quanto a radiância do sol ultrapassa o diminuto lampejo que o vagalume faz com que por um momento incerto e depois se apaga. O constante brilho dessa luz permanece e te conduz para fora da escuridão, e não serás capaz de esquecer o caminho outra vez. Começa este alegre exercício com as palavras que o Espírito Santo te diz e deixa-as ecoar pelo mundo afora através dele. Eu sou o Espírito Santo, o Filho Santo de Deus, livre de todos os limites, seguro, curado e íntegro, livre para perdoar e livre para salvar o mundo. Expressa através de ti o Espírito Santo, aceitará essa dádiva que te recebeste dele, aumentará o seu poder e a devolverá a ti. Hoje, oferece alegremente cada período de prática a ele, e ele falará contigo, lembrando-te que tu és Espírito, um com ele e com Deus, com os teus irmãos e com o teu ser. Escuta a sua confirmação cada vez que disseres as palavras que ele oferece hoje,
Deixa-o dizer a tua mente que são verdadeiras. Use-as contra a tentação e escapa das suas tristes consequências se cederes à crença de que és alguma outra coisa. Hoje, o Espírito Santo te dá paz. Recebe as suas palavras e oferece-as a Ele. Fim da leitura do exercício de hoje.